Vamos à entrevista de Maria Tereza Cruz. Com o objetivo de identificar iniciativas de proteção de áreas naturais em escala municipal, apoiar e cooperar em âmbito regional para a criação de unidades de conservação, as UCs, e outras modalidades de áreas protegidas em cidades e municípios identificadas em paisagens urbanas e rurais, foi lançado em outubro do ano passado, portanto, completou aí um pouco mais de um ano, o projeto Criação de Áreas Protegidas Municipais no Mato Piba. Para conversar sobre isso, recebo agora aqui na Rádio Brasil Atual, Michael Becker, um dos coordenadores do projeto, que eu acabei de apresentar, no Mato Piba, que eu, antes de começar a gravar, já descobri que é porque o Mato Piba compreende o bioma cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e responde por grande parte da produção brasileira de grãos e fibras, então Mato Piba. Bom, cumprimento, Michael, já agradeço, muito bom dia, como vai? Bom dia, Maria Tereza, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês para falar exatamente desse projeto e do esforço das nossas instituições de criar, então, novas unidades de conservação, áreas protegidas nos municípios do Mato Piba. Michael, então, para a gente começar, eu acho que é legal você explicar justamente dessa importância, afinal de contas, qual que é a importância da gente ter parques? Aqui diz que não é só em áreas urbanas, é também em rurais, mas nas áreas urbanas, qual que é a importância disso? Uma das importâncias realmente dessas áreas protegidas ou parques urbanos está muito relacionado realmente com o bem-estar da população nessas áreas urbanas. Então a gente pode imaginar, eu acho que muitas pessoas também sentem isso, principalmente no verão, o frescor que, por exemplo, os parques dão para a população urbana. Então essa é uma das vantagens que esses parques urbanos podem dar para a população que pode usar esses parques, que pode usufruir desses parques, principalmente para atividades físicas, atividades de lazer. Então isso, sem dúvida, é bastante essencial, é um desses serviços ecossistêmicos, como a gente fala, que os parques podem oferecer. Eu acho que a outra vantagem, dependendo da localização, é sem dúvida que muitos parques também podem ser as fontes de água desses municípios, né? Então a gente está falando também de regiões que não ficam exatamente no centro da cidade, né, mas regiões que ficam ao entorno da cidade. Então a gente está falando realmente muitas vezes das fontes dos mananciais das cidades que abastecem então os centros urbanos com água. E existem realmente muitas vantagens nesse projeto em particular. A gente até, para quem já andou por aquela região, né, e conhece um pouquinho mais também da realidade local, a gente percebe que muitas vezes o pessoal faz caminhadas, né, que é realmente uma atividade de lazer, faz caminhadas realmente muito quase à beira das rodovias ou à beira de grandes estradas, né, ou à beira de grandes avenidas também até dentro das cidades. Então o parque urbano poderia ser exatamente um local onde essas caminhadas depois vão acontecer, onde a população pode realmente relaxar, fazer sua atividade física num ambiente saudável e que ele traga também, obviamente, vantagens para a própria flora e fauna daquela região. Então, por exemplo, em Palmas, que é um dos exemplos que a gente trabalha, existe realmente um cerrado muito bem preservado exatamente na área onde será criado lá o Parque do Papagaio Galego. Eu já quero falar de alguns dos parques, né, citados pela iniciativa e tudo mais, mas queria falar um pouco das características do bioma cerrado, né? Na sua primeira pergunta, você tinha comentado a disponibilidade de água, né?
Então, essa correlação da ocupação urbana ambientalmente saudável, por assim dizer, e essa importância para o Cerrado, que eu não sou especialista, mas conheço alguns locais citados aí na pesquisa, citados no projeto, e sei que tem períodos longos de seca, por exemplo, né? Como que fica isso? Qual que é a importância disso também? Sim, eu acho que o Cerrado está cada vez mais sentindo, por assim dizer, esses longos períodos de seca, né? Então, esses parques urbanos, a conservação dos mananciais em si é muito importante, e a gente percebe, sem dúvida, que os parques, ou o próprio Cerrado, ele tem uma característica singular, que são sempre aquelas raízes profundas, né? Então, a gente muitas vezes fala que é a floresta invertida, né? Então, grande parte realmente da árvore se encontra embaixo da terra e não se vê a árvore tão frondosa na paisagem. Mas, por outro lado, essas raízes profundas permitam que a água também entre no solo, né? E fique no solo e abasteça principalmente depois as fontes, as nascentes, que abastecem depois as cidades, as populações do Cerrado com água. E tem esse efeito de esponja, por assim dizer, né? Então, grande parte da água fica retida lá. Então, cada vez que você trata realmente de uma área preservada dentro do ambiente urbano, você também está cuidando praticamente que essa água retorne ao solo, fique no solo armazenada e não evapore tão rapidamente. Então, você está, sem dúvida, com isso, preservando essa riqueza de água que existe no Cerrado, que é importante tanto para as questões de produção, mas também, obviamente, para a questão de abastecimento da produção no Cerrado, que também acontece, por exemplo, via irrigação. Então, eu acho que esses dois vieses. E realmente, cada vez mais se sente a questão da seca aqui no Cerrado, e as cidades, onde a gente também está trabalhando, se tornam, por assim dizer, também muitas vezes oásis, né? Para uma população, por exemplo, que foge da seca. Então, se eles estão saindo, eles estão indo para as cidades, e é onde a gente vai estar trabalhando também. Muito bom. Bom, você estava começando a falar do Parque Natural Municipal Papagaio Galego. Também soube de uma implementação na cidade de Barreiras, que eu conheço também, curiosamente. Então, eu queria que você detalhasse um pouco quais os principais projetos que já estão em fase de implementação, ou que já foram implementados, melhor dizendo, desses parques dentro do projeto. Em Palmas, eu vou começar com Palmas. A gente teve realmente lá na semana passada, tivemos a nossa reunião com o Conselho Municipal de Palmas, e onde foi realmente decretada, então, a unidade de conservação do papagaio galego, que é oriunda praticamente de um termo de ajuste de conduta também, e tivemos aí uma boa aproximação. A época já foi em 2013, essa abertura daquela área, né, que era para ser urbanizada, e aí depois foi feita a reserva dessa área. Então, chegamos realmente a um entendimento muito bom com o município de Palmas, principalmente com a Fundação lá do Meio Ambiente, e uma cooperação bastante positiva no sentido de realmente trabalhar na homologação daquela área como unidade de conservação. Então, a gente está só esperando realmente o decreto agora sair, e tivemos até uma cooperação bastante boa com a Fundação para fazer, por exemplo, a pesquisa no bairro, ou pelo menos da população. Que esse, Maria Tereza, foi um dos aprendizados que nós tivemos também durante essa época de pandemia, né, onde nosso projeto ainda estava ativo, que é uma parte muito importante para a criação de unidades de conservação, que é realmente o envolvimento da população, né, para aceitar aquela criação daquela área, conhecer a criação daquela área. Então, a gente teve um pouquinho que se adaptar, né, já que a gente não poderia reunir as pessoas ou trazer as pessoas para um ambiente fechado, como a gente iria fazer essa consulta pública. Mas ela acabou acontecendo e, obviamente, ela vai ainda se aprimorar ao longo da implementação do plano de manejo da área, que ainda é necessário lá para fazer o plano de manejo do Parque do Papagaio Galego. Mas, sem dúvida,
a gente teve uma resposta bastante positiva da população do entorno também, ou seja, todos muito interessados na criação do parque, e exatamente pelos motivos que eu falei antes, né? Quer dizer, você tem o interesse também de aproveitar, de usar aquele parque, e essa foi também uma das mensagens que a gente sempre deixou, né, que o parque realmente seja da população, que ele seja utilizado pela população e que não fique somente um parque de papel. Aliás, isso que você falou, Michel, é muito interessante, porque é o impacto social da coisa, né? Porque senão você fica meramente falando, então eu vou colocar aqui um cercadinho e vai ser protegido, mas qual que é o uso, né, da própria população? Então é muito interessante você trazer esse olhar, né, essa visão. Em Barreiras vocês também estão tendo um bom resultado com relação a isso? Não, em Barreiras também, lá a Secretaria do Meio Ambiente e do Turismo, eles também estão cooperando de maneira excepcional conosco. Foram feitas realmente várias aproximações, já teve também uma discussão com o Ministério Público lá, em específico, então é realmente uma parte do nosso projeto onde nós ajudamos no Parque Municipal para também a elaboração, por exemplo, do plano de manejo futuramente e a criação do próprio parque. Então, lá, inclusive, criou-se no âmbito desse projeto e no âmbito da discussão desse projeto um sistema municipal de unidades de conservação, ou seja, esse também eu acho que foi um dos ganhos durante a execução desse projeto, onde então o município, eu diria, realmente abraça as suas unidades de conservação e seus parques municipais e tenta então trabalhar com eles. Eu acho que essa foi um dos aprendizados que nós estamos tendo, é que existe em si, e não são só Palmas e Barreiras, mas ao total foram 25 municípios, praticamente entre Palmas e Barreiras, que nós entramos em contato. Eu acho que muitas vezes a gente teve até um feedback, um retorno bastante positivo dos municípios, mas às vezes era questão de não saber como é que o processo funciona, quais são as necessidades também jurídicas para isso, então a gente trouxe, e também para Palmas e para Barreiras, trouxemos ainda um pouco dessas informações, mas em si havia sim a boa intenção da criação desses parques municipais, né? Então a gente percebe que existe realmente uma grande potencial para a criação desses parques municipais e, nesse sentido, a criação realmente do sistema municipal de unidades de conservação em Barreiras é também, eu acho que um sinal bastante interessante do município realmente assumir as suas unidades de conservação e não deixar isso só no âmbito, por exemplo, do federal ou do estadual, tá? Então, a gente realmente gostaria de estimular cada vez mais municípios a terem um sistema, usarem essas unidades de conservação ao benefício da população e realmente fazer uma gestão integrada dessas unidades de conservação. Em Palmas, isso também está ligado muito ao plano diretor da cidade, né? Então, essa é uma outra ligação bastante interessante. Então, quando a gente fala, obviamente, também de corredores, de parque, né? Então, tem o plano de arborização. Então, as coisas, você percebe que estão sempre bastante correlacionadas, né? Então, acho que essa questão do parque municipal é um elemento a mais no conjunto, realmente, do planejamento municipal que deve ser também, vamos dizer assim, do ponto de vista mais verde, mais ecológico, mas também sempre com aquele olhar para trazer benefício para a população. Agora, Michael, tecnicamente falando, porque assim, a hora que você estava contando dessas iniciativas, dessas experiências, eu lembrei de uma história na cidade de São Paulo, né, que ficou bem emblemática, que é o Parque Augusta, né? O Parque Augusta, não sei se você já ouviu falar, mas era uma região encravada no centro da cidade, de espigões imensos, de corredor de ônibus, de um adensamento populacional gigantesco, né? E que obviamente cresceu os olhos da especulação imobiliária, né? Neste local tinha um pedaço dele com espécie nativa, inclusive uma parte
de tombamento, de construções antigas de tombamento. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você falou um pouco sobre plano diretor, plano de manejo, ou seja, as responsabilidades do município, né, nesse caso. Então, eu queria que você explicasse tecnicamente, porque aí foi uma luta gigantesca e agora, a duras penas, o Parque Augusta vai sair do papel, ali chegou-se a uma situação que todos, dentro do possível, ficaram satisfeitos, né? Queria saber tecnicamente como tem sido. Então, o projeto é uma iniciativa da sociedade civil, com uma série de instituições e entidades por trás, mas tem a parte do poder público. Qual que é a responsabilidade do poder público nisso? E para se chegar, quais as necessidades para se chegar a conversas profícuas e que rendam boas experiências como as que você citou? Eu acho que, bom, assim, nesse caso a gente sem dúvida teve o estímulo, né? É um projeto grande com vários parceiros também. A Conservação Internacional, por exemplo, está conosco e tem também, obviamente, esse viés realmente de um planejamento talvez mais de paisagem, né? Ou seja, todos os municípios, de novo, entre Palmas e Barreiras, faziam parte original desse esforço. E, nesse sentido, a gente sempre tentou dar uma cutucada também, né? Quer dizer, no poder público para falar assim, olha, então estamos aqui, queremos ajudar. E eu acho que esse é um dos pontos também que aí depende, né? Quer dizer, depende de comparar São Paulo com um municípiozinho lá entre Palmas e Barreiras, mas em todo caso, quer dizer, a gente percebeu que existe, sem dúvida, uma necessidade também de fazer uma capacitação para esses municípios, né, para os pequenos e médios municípios. Então, muitas vezes a gente também ajudou tanto com o mapeamento, a gente ajudou com a legislação, a adequação da legislação também para os próprios municípios. Então, houve um esforço grande nosso também de fazer, vamos dizer assim, ou trilhar esse caminho das pedras a nível municipal e dar realmente as ferramentas para o município para executar, então, as questões dos parques lá. Tá? Então, esse esforço foi feito. E em alguns casos, eles foi também, então, melhor aceito, em outros, realmente, de vez em quando, nem tanto. Quer dizer, a gente não conseguiu aí convencer todos esses 25 municípios que a gente começou o projeto para fazer realmente, ou para realizar o parque, né, ou ter pelo menos uma proposta de área para o parque. Então, originalmente, a gente tinha quase 126 hectares que nós mapeamos como potenciais hectares, mas no frigir dos ovos nos restaram agora quase 60. Tá? Então, quase a metade praticamente se foi nesse interim. O que a gente tem que considerar que tivemos também as eleições municipais, né? Então, isso não... isso impactou, com certeza, né? Sem dúvida, as atenções não estavam necessariamente voltadas para as áreas verdes municipais nesse período de eleição. Mas, em todo caso, eu acho que a gente, conversando também com alguns consultores que tiveram a oportunidade de falar realmente no pé do ouvido dos gestores, a gente percebeu que existe sim essa vontade, essa possibilidade, e a gente tem que também, e eu acho que essa é uma coisa que talvez até a Covid tenha trazido também parcialmente, que no final das contas isolou muitos processos, né? Então estava todo mundo realmente bastante fixado, por assim dizer, na sua micro-região ou no seu município. E a gente percebeu que muitas vezes esses municípios sempre estavam à esperança de receber realmente maior assistência ou do governo federal ou do governo estadual nesses quesitos, principalmente, né, nas unidades de conservação ou parques. E isso agora ficou realmente tudo, então, a cargo dos próprios municípios, né? Então, a gente teve que, sem dúvida, dar uma assistência nisso. E, às vezes, também a gente percebe que, para os próprios municípios, existe também uma dificuldade, às vezes, técnica, né? Então, eles são realmente pequenos nesse território que a gente está falando, e aí depois, por exemplo, mesmo a elaboração realmente de mapas georreferenciados ou um georreferenciamento da área, a gente teve realmente que dar uma assistência maior.
tá? Para que aí depois se pudesse realmente, tecnicamente, se iniciar uma discussão. Mas eu acho que, de novo, essa, vamos dizer assim, fragilidade dos municípios, principalmente os menores, não é uma coisa que é somente da questão do meio ambiente, né, para educação e para outras questões, também é bastante similar, principalmente nos municípios pequenos, e eu vejo sim como uma atribuição também desses projetos em dar realmente essa assistência para que os processos sejam facilitados e que a gente possa, no final deles, também ter as unidades de conservação, os parques criados. Bom, e para encerrar, Michael, quero saber o projeto, enfim, apesar de todas as dificuldades, né, pandemia, tudo isso que a gente ponderou, eleições municipais, a previsão é que ele continue. Tem uma data para terminar? Qual que é, no médio e no longo prazo, as previsões? Nós do IEB, nós estamos realmente deixando o projeto agora no fevereiro do ano que vem, né? Então a gente encerra a nossa colaboração nessa data. Eu acho que nós temos realmente vamos dizer assim, um fundo de conhecimento muito positivo, então a gente fez realmente a visita aos municípios, temos os contatos, temos também uma avaliação realmente preliminar de cada município, que também é uma novidade em termos de Brasil e em termos de território do Mato Piba, né? Então eu espero sinceramente que esse projeto possa continuar. E aí, principalmente na vinda agora dos novos gestores, né? Então, aí, muitas vezes também essa renovação ajuda a dar continuidade a esses projetos. E aí a questão realmente da gente verificar também com outros apoiadores, por exemplo, a Conservação Internacional, como e se a gente pode eventualmente continuar o trabalho lá da criação de parques exatamente entre Palmas e Barreiras, lá no Mato Piba. Esperamos que sim. Bom, esse foi Michael Becker, a quem agradeço muito, um dos coordenadores do projeto do Instituto Internacional de Educação do Brasil, de criação de áreas protegidas municipais no Mato Piba. Michael, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Brasil Atual e até uma próxima oportunidade. Maravilha, eu agradeço também pela oportunidade e espero que a gente possa realmente falar mais sobre parques municipais no futuro. Obrigado. Até mais. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.